Já estivemos juntos hoje, mas bom dia novamente. Não estavam todos aqui, ainda bem que nem todo mundo saiu, está com o rosto inchado de tanto chorar, né? O meu, eu tive que me recompor lá para vir falar com vocês. Falei, dona Mara, troca comigo, porque eu não vou ter condições de continuar direto. Mas vamos lá. Então, agora, eu vou apresentar para vocês o que nós trabalhamos durante esse período inicial, desde o início do ano até agora. Digo nós porque, na verdade, nós temos um pequeno grupo de pessoas que são coordenadores de cônjuges. Esse grupo ele foi formado pelo WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, onde a gente vem trocando algumas informações. Mas eu acredito que hoje, a partir de hoje, por isso vou colocar aqui para vocês, a gente consegue encorpar essas ações a partir desse encontro. Então, nosso trabalho durante o ano ele tem sido mais silencioso e hoje acho que a gente consegue avançar para chegar nos nossos objetivos. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos o objetivo de fazer o levantamento nacional e internacional do que existe de grupo de cônjuges. Isso é um trabalho a ser feito pela FEAE, que depende, inclusive, de questões aí de programas de rastreamento, etc., mas que, enquanto isso não acontece, a gente vem tentando fazer manualmente. Manualmente, que eu digo assim, você é do grupo de cônjuges, então vamos lá para o grupo, tal. E aqui, próximo a esse evento, nós conseguimos já ir inserindo novas pessoas no grupo, conhecemos pessoas, etc. E por que saber? Porque com esses grupos, nós temos a intenção de, dentro desses grupos virtuais, ter trocas de informações que auxiliem na manutenção das capacitações. Hoje é a primeira capacitação que nós estamos fazendo, mas eu creio que, a partir do momento que a gente começa a ter um grupo mais robusto, mais encorpado, a gente vai programar ter outras, e, portanto, essa coesão num grupo virtual seria a maneira da gente estar se comunicando de uma forma mais eficaz. Mas, em primeiro lugar, saber o que nós temos, né? Quantos são os grupos de cônjuges, onde eles estão, quem são essas pessoas, como reuni-las, que isso é muito novo, porque essa coordenadoria, na verdade, foi criada esse ano. Então, até então, nós não tínhamos essa informação. Aí, também, nessa questão do levantamento, pensamos em levantar os grupos de família e sobriedade, para que nós possamos saber de quais desses grupos têm pessoas interessadas em ter grupos de cônjuges, ou a gente até estava brincando ontem, que às vezes tem grupo que vão muitas esposas, mas que não tem, ou cônjuges, mas que não tem ninguém ainda que se disponibiliza para assumir o grupo de cônjuge. Então, acaba que elas acabam ficando no grupão mesmo. Então, de que maneira a gente pode levantar quais seriam os grupos de família que teriam esse interesse, para que nós possamos ampliar o número de cônjuges. Aí não é uma questão só de capacitar o que tem, mas de ampliar o que nós ainda não temos em sentido nacional e internacional. Sobriedade, especificamente, por quê? Porque também entendemos que, onde há grupo de sobriedade, há de ter um grupo de cônjuge para receber as parceiras das pessoas que estão em sobriedade, sejam elas, como falamos ontem, namoradas, noivas, parceiras, ou o inverso. Então, seria muito importante, para nós seria perfeito, é claro que seria o ideal, mas que possamos chegar próximo disso, que cada grupo de sobriedade pudesse também ter, junto, ao lado, no mesmo grupo, um momento em que um estivesse em sobriedade e o outro estivesse no grupo de cônjuges. Então, tendo esse levantamento, não só do que existe, mas de quem tem interesse, nós podemos pensar na ampliação, né? Então, o objetivo de criar-se uma coordenadoria de cônjuges, que até então não existia, é com o objetivo mesmo de crescer com esse trabalho, e, para isso, nós pensamos em partir daqui. Então, o objetivo, sensibilizar a importância, sensibilizar as pessoas sobre a importância do trabalho dos cônjuges. Então, ontem, naquela primeira palestra que eu dei para vocês, onde eu falei de sistema conjugal, do papel do cônjuge, no resgate do usuário, no resgate de toda a família, depois com a Roberta vocês entenderam a questão do impacto no sistema filial.
Depois, à noite, quando nós tivemos o grupo, o workshop, levantamos algumas questões, mesmo que timidamente, ainda a respeito de dúvidas que nós temos nos... que foi? Ah, eu já pego, peraí, obrigada. Então, a ideia é que nós possamos sensibilizar as pessoas da importância, porque nem sempre as pessoas entendem efetivamente o que um grupo de cônjuge pode fazer, né? Então, eu creio que a minha ideia, pelo menos, é que a partir de ontem, depois da nossa fala, que para vocês tenha ficado claro que a área de atuação nossa é maior do que talvez nós pensávamos, né? Nós não falamos a questão só da conjugalidade dos casais, mas também dos parceiros que têm outro tipo de união, das pessoas que não são mais casais, mas que vêm para se reconstruir de uma relação onde foram impactadas pelo uso de outra pessoa. Enfim, todo o aspecto que a gente conversou ontem. Então, a ideia é que a gente possa sensibilizar sobre a importância dos grupos de cônjuges, para que isso, então, sirva de estímulo para a abertura de novos grupos. Deixa eu só ver se tem uma coisa que está no próximo. Ah, aqui. Bom, aí, quando a gente fala assim, sensibilização sobre a temática. Só um minutinho. Obrigada. Não é substância psicoativa, não, hein, gente? É só um olhinho de limão, porque esse bolo estava tão bom, mas eu fiquei tão enjoado de tanto comer. Se é substância psicoativa? Então, a ideia da sensibilização sobre a temática, aí eu queria também que a gente pudesse abrir um pouco mais, nesse momento, a nossa mente, no sentido do que é sensibilizar sobre a temática. Então, todos os eventos que eu tenho ido, tanto de amor exigente, como outros grandes eventos que nos proporcionam falar de amor exigente, por exemplo, Free Mind, ou eventos da nossa área onde a gente tenha espaço para falar, a minha fala sobre amor exigente é sempre sobre a conjugalidade, sobre os grupos de cônjuges. Porém, isso é o habitual, né? Falar a respeito da sensibilização, do que é a conjugalidade, como é importante o papel do cônjuge no resgate, etc. Mas existe um trabalho que eu já tive oportunidade de fazer algumas vezes, a convite do Miguel, que aí já é uma questão de ousadia mesmo, a pessoa fazer um convite desse e a outra aceitar e fazer, né? Mas é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, e nós compartilhamos aqui com algumas pessoas, quando uma vez o Miguel comentou que lá na paróquia onde existe o Grupo Esperança, o padre abre a possibilidade de nós falarmos sobre amor exigente dentro dos cursos de noivos. Então, falar sobre o quê? Sobre a problemática do uso de drogas no impacto do sistema conjugal. Aí imagina aquele curso de noivos, onde as pessoas estão às vésperas do casamento, chega você para contar que, olha, gente, vejam bem, se estiver acontecendo isso, isso e isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Então, assim, a sensibilidade para fazer um trabalho desse tem que ser extrema, porque senão é muito delicada a forma que a gente coloca. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, Miguel contou que depois teve, não sei, 1 ou 2 casos de mulheres que tomaram a decisão de não se casar. Isso. Então, assim, aí você fala, isso é prevenção, né? Porque, de certa forma, né, a gente impediu que começasse um sistema familiar disfuncional. Mas imagine a coragem de estar às vésperas de um casamento e ouvir sobre a problemática que já vem vivenciando no namoro e ter a coragem de mudar, né, a rota, pensando que talvez pudesse vivenciar, enfim. Não sei exatamente em que ponto esse casamento, esse uso estava, acredito que já deveria ser bastante crônico para a pessoa realmente ter essa coragem, né? Mas quando ele me contou aquilo, eu falei, nunca mais vou, destruidora de lares, né? Porque a nossa ideia não é essa. Ainda é tempo. Oi. Exato, mas isso para uma noiva, gente, né? É só muito amor exigente. Então a pessoa já tinha que ter uma identificação. Mas, enfim. Sem dúvida. É a realidade. Então,
Por que eu estou contando? Né? Porque eu acho que é uma realidade ousadíssima, né? A gente fazer um trabalho desse, você falar sobre essa temática num grupo de noivos, onde as pessoas estão lá às vésperas do casamento, estão discutindo questões de como elas vão trabalhar, ou as questões que vão vir com o casamento, e, de repente, vem uma pessoa para falar de algo que pode já estar acontecendo e que a pessoa ainda não sabia como lidar, ou não sabia o que poderia acontecer. Então, nessa ocasião, aconteceram essas situações, enfim. E é o que o Miguel falou, a informação é o nosso trabalho. A última vez que eu fui, há uns meses atrás, já não houve essa devolutiva de que alguém havia terminado ou não, mas o grupo foi tão acolhedor no sentido também de já entender o impacto que isso poderia ter até nos filhos. Então, vamos dizer, hoje a gente não tem nenhuma situação na nossa família, ou o meu noivo não usa, nem eu uso, mas começaram a questionar. Puxa, então, hoje nós somos casais que já sabemos que se um dia acontecer com o nosso filho, que a gente vai vir a ter, a gente sabe que existe um programa que... E se a gente soubesse disso? Se eu soubesse disso no curso de noivos, né? Não sei se eu teria tido coragem ou não, mas, enfim, que as coisas teriam sido diferentes, com certeza. Então, esse é um tipo de trabalho totalmente atípico, digamos, dentro do nosso escopo de trabalho, mas eu acredito que, através dessas iniciativas, é que a gente pode entender a amplitude do que é o trabalho de cônjuges, né? Que outra coisa que estávamos conversando a respeito de grupos de prevenção, né? Como fazer a prevenção com as crianças, se depois elas voltam para casa com um casal adoecido, onde a mãe não está em tratamento da codependência, ou o pai e vice-versa. Então, amor exigentinho também precisa que o pai esteja em sobriedade e que a mãe esteja no grupo de cônjuges, ou vice-versa. Então, não adianta a gente pensar em prevenção com uma parte da família, tem que ser com a família toda. Então, aí a gente começa a ampliar e entender o que realmente é o grupo de cônjuge e aonde mais nós podemos atuar. Então, quando eu falo em sensibilização, eu acho que nós temos que fazer exercício de até onde nós podemos levar essa mensagem. Eu acho que hoje o que nós temos de mais, digamos, aí diferenciado nesse sentido, onde eu já cheguei, foi nessa questão do curso de noivos. Para mim, realmente foi uma quebra de crenças, de paradigmas, de você chegar num lugar onde as pessoas estão falando do casamento e você chegar com uma ideia que realmente pode ser... ninguém quer ouvir falar sobre isso. Né? Você chega lá, estão falando de coisas boas, não disso. Mas, enfim... É bom no sentido, é necessário, né? Mas estou falando, a postura, né? Quando a gente chega no lugar, curso de noivos, eu tenho que vir com amorosidade, eu tenho que contar para eles de forma que nós estamos lá para apenas informar, dizer que temos o grupo, caso isso, mas de forma alguma... Só que você já começa, às vezes, a perceber no próprio grupo um certo incômodo, olhares, sensações. Você já começa a perceber que existem situações que podem já estar acontecendo. Mas é um trabalho que eu acredito que é de muita sensibilidade, por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que ampliar a nossa mente no sentido de pensar até onde podemos ir. Então, sensibilizações, convido vocês todos que estão aqui hoje, quando a gente começar a fazer trocas através de grupos e tudo mais, que façam esse exercício juntos, que nós façamos juntos, né? Até onde podemos ir para falar desse assunto. Bom, as capacitações periódicas, sem dúvidas, necessárias a partir de agora. Eu acredito que hoje foi um embriãozinho, né, que nós tivemos de falar um pouquinho de conjugalidade, de tentar uma simulação de um grupo, de nos conhecermos. É um pequeno exercício, mas eu acho que daqui para frente a gente realmente, se quer o crescimento desse trabalho, a gente vai ter que fazer capacitações periódicas, contemplando não só as que a gente realiza aqui, mas que realiza regionalmente, enfim, acho que isso precisa ser contemplado, essa é a minha opinião. E, na verdade, tudo que eu estou colocando para vocês é para que a gente possa, juntos, estar depois fazendo uma avaliação, porque nós não temos nada pronto, ó, é assim que funciona. Nós estamos construindo uma nova coordenadoria. Bom, atualização do grupo de trabalho. Então, como eu disse para vocês, nós tínhamos um pequeno grupo no WhatsApp de pouquíssimas pessoas e agora começamos a inserir algumas pessoas antes do evento. No evento, vamos, com certeza, após o evento, ter outros de vocês que vão estar colocando o nominho na lista para a gente pôr nesse grupo.
E esse grupo de trabalho seria o quê? O grupo que vai nos ajudar a fazer a votação de algumas questões, para que depois a gente possa passar essas ideias para a diretoria e presidência efetivamente aprovarem. Né? Então, a gente, ontem mesmo, dentro do grupo, começaram a surgir algumas questões, e sempre vão surgir novas questões, pelo fato de serem grupos novos e situações de casais com situações diferenciadas, em virtude das mudanças na família mesmo, nos valores familiares, nos modelos de conjugalidade, que nós precisamos ter um grupo de apoio no sentido de nos ajudar a votar e aprovar as ideias. Né? Então, um exemplo ontem, por exemplo, para vocês que não estavam no grupo, né, ou estavam no Sempre é Tempo, surgiram algumas questões, por exemplo, relacionadas a quais as atitudes que nós, enquanto voluntários, deveríamos ter em relação à violência doméstica quando ela é externalizada no grupo, e que envolva crianças. Né? Então, a mulher dizer, eu estou sendo violentada ou agredida, e meu filho também. E aí começou uma série de dúvidas, até que ponto eu posso ir, se eu o meu papel é só empoderar a mulher para fazer a denúncia, ou se eu tenho que entrar com alguma intervenção diretamente. E nós ficamos elucubrando situações e tentando entender qual é o papel do grupo. E isso, sem dúvida, é uma coisa nova para nós, porque nós temos que saber até onde nós podemos ir, de forma que não... antes de mais nada, precisamos preservar a imagem do nosso grupo, mas, ao mesmo tempo, temos que preservar a vida das pessoas que estão nas nossas mãos. Então, como? Né? Qual a equação para definir essas coisas? Então, algumas coisas que foram levantadas ontem me mostraram que eu acredito que a gente precisa realmente ter um grupo coeso, para que a gente possa fazer votações a respeito desses temas e estar sempre em contato aí com a diretoria e presidência para nos ajudar a decidir sobre questões que vão aparecer, que são novas e que, infelizmente, parece que têm sido apresentadas de forma mais grave em relação à questão de violência, de separações, de divórcios, envolvendo crianças e tudo mais. Bom, aprovações, grupo e diretoria. Então, decidimos algumas coisas. No nosso grupo, vamos, então, apresentar para a diretoria e seguir adiante. Então, o que a gente tem hoje que já está, desde o início do ano, em papo, em análise dentro do grupo, e que, efetivamente, agora nós já temos como pendência para ser votado e decidido, que eu acho que é o próximo passo que a gente precisaria, esse mês, já realizar. A gente vem falando a respeito da nova edição da apostila de cônjuges. Como eu comentei com vocês, nós fizemos uma, eu não sei, há muito tempo, né, que... Cadê a Maria Helena? Não está aqui, né? Mas nós fizemos juntas... A senhora lembra, dona Mara, quando foi? Muito tempo, né? Muito tempo. Então, assim, agora nós já, com esse grupo inicial, nós fizemos já o levantamento de algumas questões que deveriam, nós fizemos uma revisão bibliográfica nessa apostila e olhamos o que precisaria ser renovado. Esse material nós já temos, a nova escrita das interpretações dos princípios, que eu acho que, com a contribuição de ontem, nós podemos, inclusive, agregar novas questões dentro desses textos, mas nós temos um prazo solicitado pela presidência para o lançamento dessa apostila na Assembleia. Então, nós temos um mês, menos, né? Que dia é a Assembleia? De novembro. Então, temos menos. De novembro, né? 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Então, a ideia é que esse grupo agora, a gente já tem isso, levar para a diretoria aprovar, estando ok, a gente já tem impressão da nova apostila atualizada. Mudança do nome, que foi outra questão levantada pelo grupo, que nós estávamos pensando e analisando se grupos de cônjuges realmente diz o que a gente tem dentro desse trabalho. Porque a ideia de cônjuge nos parece estar falando a respeito somente de casais casados.
Então, começamos a questionar. Grupo de casal, grupo de cônjuge, grupo disso, daquilo. Né? Aí lembra aquela de casais, aí fala, parece grupo de igreja, e ficou aquela coisa, aquela discussão. E nós ainda não temos uma definição para isso. Se a gente vai manter grupo de cônjuges, se a gente repensa no nome para poder atualizar em virtude do perfil das pessoas que a gente recebe hoje, que não é só a questão da conjugalidade. E aí nós ficamos elucubrando diversas questões, mas não definimos nada. Então, acho que isso também é algo muito importante, porque se a gente for imprimir uma nova apostila esse mês, ela já tem que ter o nome, que permaneça ou não, mas a gente já tem que fazer isso com material novo. Ontem também surgiram algumas questões a respeito de aspectos da dinâmica dos grupos. Eu acho que isso realmente a gente tem que também compor nessa votação. Alguns itens de dinâmica mesmo, do que manter, do que não manter. E o grupo virtual através de plataforma online para reuniões mensais. Aí é uma questão que eu acredito que a diretoria de comunicação teria que nos auxiliar nesse sentido, na permissão para que nós possamos usar a tecnologia a nosso favor, porque nós estamos distantes. E se nós formos esperar ter uma capacitação para poder definir questões, ou avançar no nosso trabalho, isso vai ser muito moroso. Então, nós sabemos que hoje existem plataformas online onde nós podemos fazer reuniões virtuais com um grupo de pessoas. Né? Então, onde nós fazemos as nossas plataformas Zoom, né, que a gente pode reunir, fazer uma mini reunião com 20 pessoas, 30 pessoas. Então, pensamos em usar uma plataforma assim, gratuita, inclusive, para que a gente pudesse realizar essas reuniões, trazer essas questões e ter uma proximidade maior, porque senão a gente não consegue manter, como nos grupos de família, que isso já é algo usual, mas para nós é tudo muito novo. Então, usar a ferramenta online é realmente bastante necessário. Acho que não tem mais muito como fugir disso. Mas é algo que a gente precisa realmente ter uma aprovação, se podemos trabalhar dessa forma. Aí a questão que eu proponho hoje, que todos os presentes no grupo nos passem, então, o nome, o WhatsApp, para estarem nesse grupo. Aí eu gostaria de fazer uma catalogação. Sim, já coordeno o grupo há tantos anos, sou de tal região. Não, vim aqui hoje pela primeira vez porque gostaria de abrir um grupo. Para a gente ter um perfil de cada pessoa que esteve conosco nesse encontro, qual é o ponto em que ela está em relação ao trabalho de cônjuges. Então, peço a vocês que, até o final do nosso encontro hoje, que a gente consiga ter uma lista, alguma coisa assim, para que a gente possa colocar nesse grupo. Esses são os projetos que o que aconteceu até o dia de hoje. E aí, o que eu pensei? De hoje, a gente usar esse momento para ouvir um pouco, né, o feedback de vocês em relação ao que vocês vieram fazer aqui, alguns já como atuantes há muito tempo, outros menos, outros começando. Então, que a gente pudesse usar esse espaço para poder fazer essa troca. Vocês falaram que tem um outro momento depois de perguntas e respostas. Eu continuo agora ou a gente para e insere isso depois? Porque temos tempo ainda, né? Eu acho que a gente poderia continuar, porque vocês que sabem, vocês querem ir para o café já? Já querem parar para o café? Sem café? Então, como eu estou no meu tempo, vou dizer que vocês não vão tomar café. Vamos esperar mais um pouquinho, só para a gente não perder essa linha de raciocínio. Eu pensei da gente passar uma folha com o nome das pessoas que vieram, porque eu sei que vieram pessoas especificamente para cônjuges, outras para sempre tempo, e outras vieram para os dois. Mas se vocês estão nesse grupo de cônjuges, pode falar, Ana Mara. O que eu queria aproveitar o vácuo, entrar no vácuo aqui. Então entra. Em vez de passar uma folha, passam duas, e nós pegamos os nomes para o Sempre é Tempo. Tá bom? Tem muita gente no Sempre é Tempo sem acesso à informática, mas nós vamos, inclusive, começar a ter aulas para que a gente possa melhorar nisso. Tá bom?
Então, vou no vácuo. Minha filha, 2 folhas. Tá. Tá? Não, porque tem plataformas muito simples de serem manuseadas que nos facilitam, né, muito. Então, como estamos distantes, se nós não usarmos esses recursos, nós não vamos caminhar. A gente vai ter que esperar cada encontro para poder tomar decisões e caminhar. Então, o que eu pensei? Vamos lá. Uma lista com o nome das pessoas, para que a gente possa inserir nesse grupo. Segunda questão, pensei em usar aqui as... Tá. Aí acho que pode ir passando. Segunda questão, eu gostaria que as pessoas que compuseram o que nós chamamos aqui de time de cônjuges, tem 6 pessoas que eu contatei antes do evento, para fazerem parte comigo dessa, digamos, comissãozinha de apoio, que pudessem também vir até aqui, expressar suas ideias a respeito, já que nós estamos num trabalho de construção, né? Eu sozinha não posso fazer nada, então gostaria de convidá-los também para colocar aqui o que vocês imaginam que possa fazer parte do que a gente chama de projetos de grupos de cônjuges. Nivaldo, por favor. Um de cada vez, para não dar tumulto, vou chamar um de cada vez para falar das suas ideias. Sobre suas ideias, sobre o que a gente tem feito, onde já chegamos, dentro dos nossos grupos, o que a gente já tem feito. Bom dia. Essa ideia da Romina do grupo de WhatsApp é muito interessante, realmente. Acho que foi em março, né, que nós começamos com essa ideia do grupo, surgiu aqui numa reunião nossa. E nós vem realmente trabalhando nessa questão. E por que facilita? Porque às vezes é complexo, por exemplo, achar um nome para a apostila, substituir esse nome. É um nome que já estamos acostumados e estamos com dificuldade para encontrar esse nome. Até agora não foi nada definido, como ela acabou de falar, né? Então, realmente quero reforçar essa questão, porém, é muito importante realmente participar, porque às vezes as pessoas ficam um pouco omissas, não sei porquê, mas não dá sugestão. Às vezes a Romina, ela é até incansável, ela insiste, ela fica trabalhando, fazendo pergunta, e as pessoas, poucos participam, não é mesmo, Romina? Então, eu quero pedir para vocês que participem, dê ideias. Às vezes a pessoa fica assim, achando que a ideia não vai ser utilizada, né? Mas, às vezes, a sua ideia faz a gente pensar em algo, né? Então, é muito importante que vocês saiam do anonimato, dá sugestão, tá? Essa é a minha colocação que eu quero trazer aqui para vocês, por conta dessa dificuldade que nós estamos tendo, já era para estar finalizado. A Romina está querendo colocar mais pessoas, com certeza, porque ela quer mais ideia, ela quer participação. Certo? Ela está sendo muito democrática. Então, parabéns pelo seu trabalho e eu quero incentivar vocês a participarem mais ativamente desse grupo. Obrigada, Nivaldo. Só para complementar essa questão do nome, nós fizemos esse exercício com sobriedade, né? Então, foi frutos, depois voltou para a sobriedade, antes era... Não me lembro bem. Era o quê? Jovens, frutos e sobriedade. Então, a partir dessa possibilidade de exercício que já houve, acreditamos que podemos também fazer com cônjuges. Esse nome atende, esse nome funciona, as pessoas se sentem pertencentes ao grupo de cônjuges quando a gente fala? Pode falar. Então, falamos disso. Aí a ideia foi, mas isso não fica parecendo que é coisa da igreja? E ficou essa coisa. Parejas é o quê? Casais, né? Parejas é casais. Então, aí nós achamos que parecia algo ligado à igreja. Então, ficamos elucubrando. Quer o microfone? Ah, tem outro, né? Vamos deixar circular, já que a gente está falando.
Oi, bom dia. Bom dia. Essa questão do nome, eu acho que a essência do grupo, né, é o fato de que são pessoas que estão junto com alguém por opção. Né? Exato. Eu acho que eu buscaria uma inspiração no Sempre Tempo, né, que está mostrando de forma indireta o que é, né, usando essa ideia de que são pessoas que estão juntas por opção, porque nós temos casais com todas as configurações possíveis. Exato. Mas o que diferencia essas pessoas, por exemplo, dos pais, né, é que o fato de estarem ligadas emocionalmente foi por escolha. Verdade. Eu acho que é algo nesse sentido, que Isso. talvez tenha que vir uma inspiração para nós, né? Isso, porque o cônjuge... juntos por amor, ou alguma coisa desse tipo. É verdade, eu concordo com isso. Porque essa questão dos cônjuges, eu acho que a gente está impondo. Olha, gente, esse grupo aqui é para cônjuges, cônjuges, no nosso entendimento, é para casais casados. Eu não estou casado e participo de um grupo de cônjuges, quer dizer, né? Quando... Certo. Então, a gente poderia, inclusive, se vocês quiserem ir nessa lista e colocando ideias, acho que também seria legal, se a gente pudesse levar daqui uma lista de nomes que vocês pudessem sugerir. E depois votar, né, Romina? Exatamente, e depois votar. Quando eu pensei em vocês, e nessa amplitude, eu pensei o poder do amor. E aí me veio isso enxergando tudo que passa por vocês. E foi para a camiseta de vocês. Então, o poder do amor, como sempre é tempo. Nessa linha de sempre é tempo, eu acredito que, eu acho que é por aí. Né? Eu acho que a gente tem, linda essa sugestão. Queria falar? Não? Alguém mais quer falar antes de eu chamar o próximo, a pessoa do grupo? Tá. Se eu entendi, você falou que, por exemplo, eu sou divorciada. Nesse momento, eu ainda não estou casada, mas posso me casar. Né? Então, mas aí, como eu vim para o amor exigente, na verdade, para o grupo de cônjuges. Aí eu não posso, não devo, não cabe, porque você falou, se você não está casado, não é isso? O que eu quero fazer é que todos se sintam pertencentes. A gente se sente, porque a gente já conhece que o nosso grupo é cônjuges. Mas as pessoas que estão chegando, por exemplo, como nós, estamos divorciadas, talvez, quem sabe um dia, né, estamos, né, não sabemos o que vai acontecer conosco, só sabemos que não vai ser com nenhum usuário nativo, isso a gente tem certeza. Mas nesse momento, nós nos sentimos pertencentes porque fazemos partes da história. Mas e as pessoas que estão chegando? Você fala, vai para o grupo de cônjuges, mas não sou nesse sentido, entendeu? Mas aproveita que você está aqui, que ela também faz parte do time. E o que eu faço? Deixa eu só falar para todo mundo a minha opinião quando eu dei no grupo a questão do nome. Na minha opinião, o nome do grupo não deve ser mudado. Por quê? Identifica já a gente como cônjuge, mesmo sendo namorado, noiva, eu sei que é ali que eu me enquadro. Mas por quê? O importante não é o nome. O que eu falei quando eu sugeri não mudar? No meu grupo eu tenho um caso de relação homoafetiva. E eu perguntei justamente para ele se incomodava o nome do grupo. Ele disse não. Porque o que importa para a gente? É a identificação. É onde eu me encaixo, é onde eu me identifico, é onde eu consigo ser verdadeira, é onde eu consigo partilhar com liberdade. O nome é o que menos importa. E cônjuge abrange muitas coisas, até mesmo porque não é a minoria que tem que se adequar à maioria, mas o contrário. Porque não é a maioria que tem que se adequar à minoria. É a minoria que tem que se adequar a uma maioria. Até mesmo porque, gente, se for nessa linha do poder do amor, tudo bem. Se não, não haverá nenhum nome que vai conseguir englobar todas as relações. Não vai existir. Né? Não vai. Se for nessa linha que a dona Mara sugeriu, tudo bem, concordo. Mas ficar tentando achar um nome que vai conseguir incluir todo mundo, porque não é o nome que vai fazer a diferença, e sim a identificação no grupo. Minha opinião.
Eu compartilho da opinião da Marta, e só que eu só penso diferente no seguinte: não importa se é a maioria ou se é a minoria de adequação, o que importa é o sentido. O que é maior ou menor é um detalhe. Agora, o sentido, eu acho que é isso mesmo. Cônjuge é o sentido da convivência. A palavra cônjuge dá o sentido da convivência na realidade que ela é mesmo. Então, eu penso que esse nome está identificando bem a gente. E eu acho importante essa colocação do Nivaldo, da gente se manifestar assim. E eu me vejo encaixada nesse grupo. Aliás, eu estou dentro do amor exigente, porque der e vier. É isso. Obrigada. Então, acho que é esse exercício, né? Para todos ouvirem. Eu gostaria de receber a aprovação de todos a respeito disso, porque eu me identifico com cônjuges, sabe? Se eu vou começar a pensar em outro nome, eu vou perder tempo de falar do que mais importa. Então, eu gostaria da Assembleia, quem concorda com o cônjuge, que levantasse a mão para a gente ver qual é a aprovação desse nome. Você fala para a gente decidir isso agora? Tá. Eu acho que... Hã? Exato. Então, tá. Então, mas a Assembleia, como a gente pretende já ter a publicação pronta, a gente já vai ter que ter essa definição. Mantém cônjuges ou vamos fazer um exercício para poder pensar numa possibilidade de algo mais subjetivo que acolha todas as pessoas, como, por exemplo, poder do amor, etc. Só um pouquinho. A Karen também é do nosso grupo, do nosso time. Bom dia, pessoal. Eu acho o cônjuge muito perfeito para a gente já se identifica, mas eu acho que a gente pode colocar embaixo o poder do amor, né? Como é na sobriedade, só por hoje e para sempre, não é? Embaixo? Então, fica lindo, né? Bom, mas não é isso que eu vim falar. O que eu vim falar aqui é da questão da sobriedade andar junto com o grupo de cônjuge. Eu acho que os regionais têm que pegar firme nisso aí. Então, a cidade tem um grupo da sobriedade, vamos abrir o grupo de cônjuge. E aí a gente fala assim, mas eu tenho sobriedade lá, mas eu não tenho cônjuge. Não tem porque, vai me desculpar, mas a gente não está sabendo acolher. Como é que a gente faz para atrair a família do pessoal da sobriedade? A gente precisa se achar, né? Então, por exemplo, a confraternização a gente vai fazer lá em Rio Claro, traga a família da sobriedade. E aí a gente vai fazendo amizade, vai envolvendo, tal, e aí vai surgindo os cônjuges. Envolva nas atividades, por exemplo, a gente fez arrecadação de alimento. Então vai a sobriedade e convida a esposa para ir junto. Ela vai conhecendo o grupo, ela vai se identificando, ela vai participando, né? E outra que dá muito certo também, aí abriu o grupo do cônjuge, a parceria. Igual está sendo feito aqui, né? Então, convida o casal para mestre de cerimônia. Um vai fazer o conversando com você, o outro faz a espiritualidade no mesmo dia. Funciona muito essa parceria. É bacana, a gente tem que ir encontrando caminhos, né? Caminhos para incluir, né? Eu queria falar com vocês o seguinte. Nós tivemos a nossa decisão de usar as nossas 4 colunas. E quando nós nos reunimos em casa, vem você aqui, meu filho, vem você, Lurdinha, nós falamos sobre responsabilidade social. A Marta também estava lá. Vem aqui, Marta. Quem mais está fazendo parte do nosso time? Se puder vir também já. Mas nós, na nossa casa, tivemos uma conversa sobre responsabilidade social. E o que eu ouvi foi uma coisa muito encantadora. Por exemplo, responsabilidade social trabalhada pelo casal. Então, sai Daniela e Nivaldo fazendo atividades
os dois, se incluem outros casais, se inclui os filhos, tudo bem, mas os dois têm ações de responsabilidade social. Sim, é o que eu passei para a dona Mara, e muitas pessoas já sabem. Nós entendemos que o nosso bairro, estando limpo, nós vamos atrair pessoas mais conscientes. E as crianças, não é só o pai da criança que é responsável pela criança, e sim toda a comunidade. Aí tem uma praça, todos os bairros têm suas praças, e a nossa praça lá, nós encostamos nela com o pessoal do bairro, e nós representamos o Amor de Gente, e já passamos os valores do Amor de Gente lá também. E é uma praça muito gostosa, onde tem vários brinquedos, cuidada. Então, mantendo aqueles espaços usáveis, as crianças vêm com as famílias e afasta aquelas pessoas que vai lá depredar, fazer uso de droga. Então, é uma maneira de responsabilidade social, cuidar do seu bairro e, consequentemente, das famílias. Mas é a dupla, são os dois. Agora, o que eu vi também, a Marta, nos grupos, ela padrinha as esposas. E vice-versa, né? O Antônio também. Aconteceu um caso no nosso grupo, que o casal chegou no grupo buscando ajuda, já estavam separados. Na partilha dela, ela não falou, mas ele falou. Aí, no final, o Antônio chamou os dois e nós conversamos, nós 4. Aí, ela daí falou que realmente estava separado, que ela não confiava mais nele. Foi quando a gente propôs para eles, que já para ela, né, principalmente, que se ela não confiava mais nele, que era para confiar no grupo. Que era a primeira vez que ele estava procurando ajuda. Então, para dar uma chance para o grupo, né? Aí ela falou assim, tá bom. Aí ficaram ainda dormindo separados, né? Mas continuaram indo no grupo, ele continuando limpo. Hoje eles estão super bem, tão bem que após 5 anos, eles estão grávidos, e eu e o Antônio fomos convidados para ser padrinhos de batismo da Maria Paula. E eles estão super bem, já estão, né, mostrando que a recuperação, né, é possível, que como a gente funciona, dá certo. A outra esposa que está chegando do jeito que ela chegou. Quer dizer, então, é outra ação, outra perna do nosso trabalho que os completa muito. Tem alguém mais que faz outras coisas? Na verdade, lá em Joinville, há 2 anos, eu fui convidada a dar continuidade no grupo de família no Sagrado Coração de Jesus. Lá em Joinville só estamos com um grupo agora, né? Nós já tivemos mais grupos, mas agora só temos esse. E também a gente se deparou com o grupo da sobriedade, que não participava ninguém. Ninguém estava participando do grupo da sobriedade. Mas tinha o meu esposo lá comigo, né, que é dependente químico em recuperação. E ele adora a proposta do Amor Exigente, sempre participou com a gente, já teve grupo da sobriedade para ele. E daí a gente começou a convidar ele para ele coordenar grupo, né? Só que como não tinha ainda grupo para ele, ele ficou no grupo da família. E ali a gente começou a criar laços com essas famílias, e os casais começaram a vir, dependentes químicos, esposas, né, juntos, vinham para o grupo. Começaram a ficar ali na família no primeiro momento, até ficaram juntos até um pouco com a família, em subgrupos, em grupos. Só que daí, aos poucos, o André foi formando a sala da sobriedade, foi formando a sala dele, e daí começou a surgir o grupo das esposas também, porque eles permaneceram no grupo, né? Então, foi 2, 3, 4, agora já tem 12 esposas, e mais ou menos a mesma quantidade de esposas tem na sobriedade. Então, eles estão indo juntos, caminhando juntos. Muitas vezes o André já conversou com eles em particular, sobre algumas necessidades, eu também. Então, nós dois estamos fazendo esse trabalho juntos. Eu ainda continuo mais frente à família, porque nós temos poucos voluntários lá, né? Daí, agora, a Ana, que está 1 ano já no grupo, se propôs a vir conhecer mais a proposta sobre o cônjuge, e está a fim de dar continuidade nesse grupo de cônjuge, que está sendo muito bom, está dando muito resultado positivo. Eles estão cada vez assim mais apaixonados uns pelos outros, pelo outro, assim, a gente percebe neles
o grande trabalho que está sendo feito nos grupos, né? E foram muito acolhidos por toda a família, por todo o grupo da... está sendo acolhido aos filhos também. Nós temos Amores e Gentinho, e daí uma voluntária se viu na necessidade, né? Vamos abrir o Amores e Gentinho, está vindo bastante criança, filho desses casais. Então, estamos lá com Amores e Gentinho também. O grupo de cônjuge, para nós, esse nome, para nós, está sendo bom. Não estamos tendo problemas assim com o nome, né? Então, para nós, está tudo bem com o nome de cônjuges. Só uma observação importante com relação a esse apadrinhamento, que não é somente de ter o nenê, a gente vai ser padrinho de batismo. Antes disso, o Antônio é padrinho do amigo, né? E ela me considera como madrinha, tanto que ele já considerava a gente como dindos, e hoje, além, né, seremos padrinhos de batismo. Mas é padrinho da pessoa, na recuperação. Né, quando precisa de ajuda durante a semana, ainda não tem um grupo, procura a gente, cada um, né? É isso. Eu queria só tirar uma dúvida para tentar incluir a ideia de quando a gente fala em ampliar um pouco o perfil das pessoas que a gente recebe. Nivaldo e Dani, Marta e Antônio, que são casais, que têm uma proposta nesse sentido. Como é o trabalho quando tem pessoas como eu, como a Lourdinha, como a nossa amiga que chegou ontem, que vem, por exemplo, impactada de uma relação que ela não está vivendo mais, mas que dentro do grupo de cônjuges ela acha que ela vai se reconstruir enquanto indivíduo, e o impacto dela foi na conjugalidade, ou seja, não é a intenção do resgate do casamento, mas é a intenção de se reconstruir porque foi afetada na conjugalidade. Só essa pergunta para eu entender o que faz sentido para todos dentro do grupo, se vocês puderem me ajudar nessa questão. Romina, eu posso falar para você, de vivência não dá, de sala, porque até hoje não teve nenhum caso. Vocês só têm casais lá casados? Por hora, não, namorados também. Não, sim, mas casais que estão juntos. Sim, casais que estão juntos. Certo. Na nossa metodologia, se aparecesse, a gente ia trabalhar a qualidade de vida da pessoa, né? Resgatar a autoestima da pessoa, para que ela tome decisões por ela, não pelo outro, né? Exato. Trabalhar questões do princípio. Posso falar uma coisinha? Pode falar. Então, eu penso, como Amor Exigente é um programa de vivência, nós temos as vivências para compartilhar, né? E as observações, por exemplo. Eu fui casada 13 anos com uma pessoa que bebia, excelente, mas bebia e era muito difícil. Aí eu me divorciei. Anos depois, eu me envolvi com outra pessoa que bebia, fumava e cheirava. Então, quer dizer, vale, né? Presta atenção aí. A gente tem que melhorar, né? Ou prestar atenção. E se eu não estivesse no grupo? Né? Então, quer dizer, estou feliz da vida, tal, mas tem a ver com o grupo. Na minha experiência de grupo de cônjuges, lá no começo, quando vocês chegam sozinhas, tem ciúmes das mulheres que têm maridos. Então, as que têm não, vocês estão separadas sozinhas. E daí tem o casal. E daí ele está lá ou ele é esposo de uma. Eu tive problema de ciúmes. Quer dizer, então elas começam a ficar desconfiadas daquelas que estão sem marido dentro dos grupos. Mas isso em qualquer grupo. Então, como é que a gente vai ser acolhida? Não. Ó, o que eu vejo, nós estamos num momento novo e nós podemos ver quais os grupos nos acolhem, porque a experiência de vocês é muito válida. Mas vocês não podem ficar muito perto dos maridos dos outros. Gente, não, mas e os outros grupos também? Tem maridos, tem mulheres, tem... Mas é diferente. Não, não, por favor, não. Eu sou uma mulher de respeito. Só para complementar, para nós nos sentirmos tão rejeitadas. A questão é que nós estamos lá
para não repetirmos essas escolhas, para estarmos atentas aos nossos padrões de codependência. Mas isso tem que ser trabalhado. O que eu tive, Romina, lá atrás, no primeiro grupo de cônjuges que eu fiquei junto, ela saiu do grupo e foi me ajudar com paz, onde ela se reconstruía e se sentia melhor. E as mulheres que estão vivendo problemas com filhos não têm ciúme dos maridos delas. Então, não teria problema lá. Porém, eu vejo que eu estou aqui para alertar vocês da minha experiência no grupo de cônjuges. É um outro momento, e se vocês disserem isso, nós estamos chegando, porque não queremos o marido de vocês, é outra coisa. Ah, não, o marido é limpo, né? Não, vocês não estão como ameaças. Outra situação que a gente já viveu lá em Rio Claro também é na questão das pessoas que não estão mais juntas, a gente ficar atento enquanto coordenador, porque às vezes ela está lá ainda machucada por aquele relacionamento que não deu certo, e ela está lá para falar, larga. Olha aqui, ó, eu já larguei e agora eu estou vivendo super bem, entendeu? E ela está lá no grupo de cônjuge. Então, e isso acontece também nos pais, porque muitas vezes os pais estão muitos anos lá e os filhos ainda não estão em recuperação. Então, a gente só ficar atento nessa questão das pessoas que chegam adoecidas, né? E ter essa postura, larga. Bom, nós precisamos parar aqui, segundo o nosso mestre de cerimônia, por causa do horário do café. Depois a gente vem em perguntas e respostas e continua. Certo? Agradecer a Romina e a Mara por esse trabalho bacana que nos mostraram. Uma salva de palmas para as duas.